É uma grande alegria poder encontrar amigos de longa data, amigos de curta data, recém-amigos e pessoas que a gente vai fazer amizade daqui a pouco. Também é muito interessante saber que eu e vocês gostamos das mesmas coisas, porque afinal eu estou aqui para falar de um assunto e vocês estão aqui para ouvir o mesmo assunto que eu estou para falar. Quantos aqui já tiveram algum tipo de prática de meditação devocional? Responsabilidade, posso pedir? Imensa, porque vocês já sabem o que eu vou falar. Muitos de vocês têm opiniões diversas do que eu venho trazer, mas isso é salutar, isso é importante, porque é com a diversidade que nós construímos a unidade. Eu não imaginava que depois de ter tirado essas fotos ao longo de mais de 15 anos de prática de meditação, eu fosse usar para alguma coisa. Mas, ao longo das palestras que eu venho dando, eu percebi que é interessante mostrar a dificuldade e a beleza de se praticar austeramente meditação em retiros longos, contato com monges de diversas tradições, e beber na fonte, de onde tudo iniciou há 3.500 anos atrás na Índia, através das divulgações do Bhagavad Gita. Quem já leu o Bhagavad Gita? Está difícil demais essa palestra, você já sabe de tudo que eu dizer. Sim, a responsabilidade é imensa. Pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer agora, que é bem legal. Eu preparei vários presentes para vocês. Só que eu só vou poder entregar esses presentes se vocês se relacionarem comigo. Está todo mundo com papel? Anotem o que eu vou dizer aí, por favor. Esse é meu e-mail. Meu e-mail é muito fácil e autossugestivo. eumedito@hotmail.com. eumedito@hotmail.com. Eu preparei vários vídeos prontinhos da internet, não só com pesquisadores americanos falando sobre o que eu estou contando aqui, um e-book para vocês e áudios de meditação também. Então, eu peço a gentileza de quem quiser receber esse material absolutamente gratuito, né? Viveu no mundo que até pergunta, mas quanto que não é nada? Imagina. Por favor, me inscrevam. Eu tenho um blog chamado Meditação Consciência, tudo junto, sem um acento, .blogspot.com.br. Lá há diversas entrevistas na Rede Globo, na Record, Globo Repórter. Consciência. Com, depois ciência da ciência, não é a consciência mental, é apenas um trocadilho. Vamos começar, que a gente veio aqui, foi não? .blogspot.com.br. Eu gostaria muito, eu acho que por uma questão de leitura do Word daqui, na verdade do PowerPoint, agora que eu vi, algumas letras podem sumir. Peço desculpas, mas deve ser uma questão de transição mesmo, de uma versão para outra. Eu pretendo falar para vocês um pouquinho sobre a ideia da meditação nos diversos campos da nossa vida e tornar essa palestra de hoje extremamente prática. Tanto vocês quanto eu já frequentaram dezenas, se não centenas de cursos e palestras ao longo das vossas vidas. Nós temos duas saídas com o conteúdo que nos é passado: engavetar ou utilizar. Pessoal, vocês sabem, a maioria das vezes o que a gente faz? Engaveta. Pois é, eu sou um dos que faz isso também e espero estar mudando um pouquinho nisso. Portanto, vai ser uma palestra extremamente prática. É claro que eu venho da área da saúde, estou saindo do mestrado, entrando num doutorado da área de biopsicologia da Unifesp, e a minha tese é justamente neuromeditação e combate de insônia na menopausa. Então, é o primeiro trabalho no Brasil onde nós tratamos exclusivamente a paciente insone com uma técnica de meditação, no caso chamada Mindfulness. Alguns resultados já foram colhidos e vistos. E sim,
todas curadas. É muito interessante. Onde eu quero chegar com isso? É possível que não só para a insônia, como para diversas outras doenças, a cura esteja dentro da nossa própria mente. Porque a mente, hoje eu vou mostrar para vocês, que cria boa parte das nossas doenças. Sendo assim, cura, veneno e antídoto podem estar lado a lado. Basta saber usar. E hoje eu espero mostrar um pouquinho para vocês como a gente pode fazer isso. Consciência é o maior atributo que nós temos hoje. Desde a criação do homem vindo nesse planeta, esse é o maior presente que nós tivemos. E quem não sabe trabalhar com a consciência, ou quem não a possui em um estado um pouco mais avançado, entra em níveis de sofrimento absurdos. Veio um carinha há 3.000 anos, 2.580, chamado Siddhartha. Você conhece? Está rindo por quê? Você conhece ele. Claro, só a história dele não, mas eu vou provar que você o conhece também de uma outra forma. Siddhartha Gautama, o tal do Buda, o iluminado, veio para cá e através de um caminho de experiência mostrou o que se faz quando você se autoconhece. Foi o primeiro grande ser que nós ouvimos, que veio passar a sua experiência para a gente e deixou isso reverberando até hoje. Claro, Krishna veio antes, falou um pouquinho no Bhagavad Gita, vários ensinamentos foram deixados nos Vedas, o budismo espalhou isso para o mundo inteiro. Quem veio depois de Buda? Como é que é? Como é que chama esse rapaz aí? Barbudinho, cabeludinho. Ele devia ouvir alguma coisa muito bacana naquela época, não? Né? Um heavy rock ali. Mas o cara sabia de absolutamente tudo. A gente chama de avatar da síntese. Porque ele veio amarrar o que Krishna falou, o que Buda falou, e veio ser o maior expoente de todos os seres espirituais que nós conhecemos, sem esquecer do grande Muhammad, maravilhoso profeta. Em geral, a gente deixa um pouquinho de lado, porque não faz parte da nossa cultura. Mas quem lê ou já ouviu falar do sufismo, se desdobra e se rende à filosofia do amor do Islã. Não poderia ser diferente. Portanto, consciência é o maior atributo que nós temos. E como eu transformo, como eu expando isso? Como eu melhoro isso? Como eu melhoro minha vida financeira? Trabalhando? Bom, primeiro, né? Como eu melhoro a minha prosperidade espiritual? Diversas formas nós temos. A meditação é apenas uma delas. E não é necessariamente o melhor caminho. Qual é o melhor caminho para a prosperidade? É aquele que te faz um ser humano melhor. O caminho é único e não é igual para nenhum de nós. Então a sogra falou uma das possibilidades. Eu posso dizer outra e assim por diante. Cada um vai escolher o seu próprio caminho através da experiência pessoal, vai se iluminar um dia. Por quê? O que é uma grande iluminação, se não um conjunto de pequenas micro-iluminações? Eu não estou falando nada muito fora do nosso alcance. Por exemplo, você deixar de fumar, um dia você fumou e entender que isso não faz bem, é uma tomada de consciência. Você parar de ficar bêbado na noite 5 vezes por semana, é uma imensa tomada de consciência. Fica uma vez por semana, até o dia que você não fica nenhuma. Você vai entender que essa relação com o álcool é outra história. Mas, se eu tenho o caminho do meio, o equilíbrio, eu sei usar a minha consciência, o álcool não é um problema. O problema é a minha falta de discernimento. Isso é o que faz com que a gente se perca por aí. Qual é a relação da meditação com a ciência? Ela busca a comprovação das experiências humanas. Eu já meditei e senti coisas maravilhosas. Vocês já meditaram ou tiveram experiências místicas, pessoais, transcendentes? Pois bem, ficou só para vocês, como muito no par do seu lado, né? O seu amigo. Mas, ao longo de todos esses anos,
A ciência está questionando e quer saber por que a gente sente o que sente quando medita, por exemplo. E é por isso que há 40 anos atrás começou-se a grande tomada de consciência da neurociência, da ciência como um todo, da medicina, com o advento da ressonância magnética, do PET scan, são aparelhos de imagem que conseguem ver o que acontece em tempo real na nossa mente. A ciência procura entender o que sentimos na meditação, por exemplo, e por que meditamos. Por que é tão legal? Vocês imaginam que se isso começou há 3.500 anos atrás, vem de boca em boca, através da tradição oral, a história de que meditar é bacana, de que faz bem. Tenho certeza absoluta que todos aqui começaram a meditar porque provavelmente ouviram isso. Ou se não ouviram, por uma experiência intrínseca, por uma sabedoria de dentro, falaram, eu vou meditar. Ou quem nunca meditou, talvez possa experimentar a partir de hoje, ou se não for hoje, a partir do momento que o teu fruto amadurecer. E com isso, colher a sabedoria da sua experiência. E por último, a ciência procura entender como a meditação atua, melhorando a nossa saúde, que é o que a gente quer. De fato, saúde. Bom, acabamos de virar o ano, né? O que mais vocês falaram? Saúde. Esse era o desejo para todo mundo. E é o que a gente quer. Mas, pessoal, querem saber da verdade? A gente quer muito da boca para fora. E, na verdade, a meditação, ela promove, ela provoca uma introspecção de que será que eu estou realmente cuidando bem da minha saúde? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Porque saber a gente sabe. Por ignorância, nós não vamos fazer. Todo mundo sabe que tem que fazer ginástica 3 vezes por semana, não pode comer carne gordurosa, e aí vai. Mas não dá, né? Não tem como. Não dá para fazer tudo perfeitinho. Mas a tentativa é soberana, é isso que importa. E será que o Ocidente pode se integrar ao Oriente? Nessa mistura de sabedoria antiga e de ciência? É o que a gente vai tentar responder daqui para frente. A meditação. O que pode ser meditação? Eu costumo dar curso de 12, 15, 20 horas de meditação. Eu faço pelo menos uma dezena, se não 2 dezenas de definições de meditação. Estou colocando uma só, pessoal, para vocês entenderem. E é uma das que eu acho mais legal. Cultivar a qualidade da sua mente. Olha que interessante. Vocês já tinham pensado a respeito de quão linda ou destrutiva pode ser a sua mente, o seu padrão mental? E qual é a forma que a gente sabe disso? Como a gente toma consciência de que meu padrão mental é bom ou não é? Através da introspecção, através das práticas de meditação que eu vou mostrar para vocês. Quais são elas? Alguns tipos. Através de mantras, a famosa meditação transcendental, a varredura por sensações corporais, onde você investiga o que está sentindo naquele momento, o que nós chamamos de Open Awareness em inglês, ou consciência aberta. É uma técnica onde você está atento a tudo que te acontece dentro de você e fora de você como sons ambientes. Você é um radar e é capaz de absorver tudo o que acontece. Seria uma atenção universal ao que está à tua volta. Famosa visualização, né? Onde você tem uma imagem, visualização criativa ou criação mental. Aqui dentro da Rosa Cruz nós vamos o nome de visualização mental. E as práticas meditativas dentro da filosofia e dos ensinamentos Rosa Cruzes são muito importantes. Desde o início nós aprendemos a visualizar, a meditar e a tomar isso como parte fundamental na nossa vida. Não só a meditação por si ou agregada a outros exercícios. A tradicional respiração. Dentro de qualquer processo de meditação, o mais fácil é você prestar atenção na sua respiração. O que em tibetano chama-se Tonglen, que é a meditação da compaixão. Essa a gente não faz muito, ela é muito atrelada, infelizmente, né? Ela é muito atrelada à parte religiosa do budismo tibetano. E os senhores só vão ter acesso a isso se procurarem o centro tibetano. Eu estudo budismo e filosofia budista há muito tempo, inclusive frequento alguns desses lugares e sou professor no Brasil de uma escola chamada Tergar.
é muito pouco conhecida aqui, apesar de a gente estar já há 4, 5 anos, mas eu represento um monge budista chamado Mingyur Rinpoche. Isso não me impede de estudar e ter visto outros estudos em outras tradições também. Eu já tive com diversos mestres, Monja Coen, Lama Santen, Lama Michel, são pessoas igualmente bastante interessantes do ponto de vista de iluminação que eles já o contêm. E a tal da vacuidade. Olha só, eu quero desmistificar uma questão aqui, que é a seguinte: esse termo vacuidade é um termo até meio perigoso. Em tibetano chama-se shunyata. Vacuidade é um conceito filosófico budista extremamente complicado. Eu não vou nem brincar de comentar com vocês aqui, porque demanda uma explicação muito grande. Não vem ao caso para falar. Porém, todo mundo, desde que eu medito, eu ouço essa história de que a meditação é deixar a mente vazia. Pessoal, de uma vez por todas, essa deve ser a 100ª palestra de meditação que eu dou. Não é. Eu vi a cara de vocês. Um já levantou e foi embora. Não, volta. Pessoal, não é. Mas, sobretudo, o que é? É o controle pleno e total do seu conteúdo mental. Não a supressão. Porque se eu paro para investigar, eu estou pensando, eu já imito o pensamento. Entenderam? Como é impossível você, dentro de um estado de consciência, falar, eu não penso mais, minha mente é vazia, mas a gente pode mudar um pouco isso. Entender que a gente vai diminuir o fluxo de pensamentos e, sendo assim, depois da prática, uns 10, 12, 15, 20 minutos, isso é muito pessoal, nós vamos ter uma nova experiência. Eu gostaria que todos visualizassem uma cena, uma cachoeira, qualquer cachoeira. Tudo bem? Logo abaixo da cachoeira, o que tem? Muita água e bem forte. Essa cachoeira é incessante, ela não para nunca. São os seus pensamentos, que não param jamais. Agora imagine 20, 30, 50 metros longe da primeira queda d'água, um lago se forma, já com a água bem mais calma, mais tranquila, sem ser afetado por essa enxurrada que vem lá de cima da cachoeira. Essa é a sua mente no estado de meditação. Um lago de águas calmas. É claro que de vez em quando, para não dizer sempre, nós emitimos pensamentos e nos distraímos. Essa é a grande dificuldade da prática. Ao mesmo tempo que meditar é extremamente fácil, simples, objetivo e real, demanda um controle que nós não estamos preparados, que é justamente entrar para dentro e entender o que acontece com a nossa mente. Neurociência contemplativa é o nome que se dá, entre outros, a aplicação da neurociência junto com essas práticas, a saber, a meditação. O que é isso? Nada mais é do que uma sustentação neurocientífica das práticas contemplativas, o que estamos vendo aqui hoje, meditação. Um dos preceitos que a neurociência coloca para a gente é a neuroplasticidade, algo impensável há 15 anos. 15 anos é muito pouco em termos de ciência, para não dizer 10. A neuroplasticidade é o aumento da formação da rede neural, é a multiplicação de neurônios. Então vocês imaginam que se nós prestamos atenção, se nós realizamos qualquer tarefa cognitiva mínima, os nossos pensamentos se formam, as sinapses são desencadeadas. Se eu tenho um aumento disso, potencialmente eu tenho uma melhora na qualidade da minha mente. Eu costumo relacionar a meditação com algo que é muito fácil da gente entender, como atividade física. Eu hoje sei, e qualquer um de vocês sabe, mesmo que não tenha ido para a academia, que se eu fizer isso repetidamente com o meu braço, esse músculo do bíceps vai se fortalecer, minimamente, e assim vai. Se eu andar, se eu fizer bicicleta,
caminhadas, qualquer atividade aeróbica de consumo de oxigênio, eu vou fortalecer o meu coração. Não é segredo, é? Não é segredo. Agora eu vou contar os segredos da mente. Pois essa a gente deixa, infelizmente, para trás, porque a nossa vida é louca. E a gente vai casa, trabalho, trabalho, casa, televisão, Big Brother, fazenda, novela, isso tudo é muito bacana, mas e nós? Qual é o tempo que você dá à sua mente? Qual é o tempo que você já destinou para a sua mente desde que você se conhece por gente? Analisem isso. E como então a gente quer proclamar uma soberania dos nossos sentimentos sem nunca ter praticado algo que é o mais óbvio? A investigação da nossa alma. Neuroplasticidade, que estuda também e que admite a relação entre o cérebro e a sua experiência pessoal. Como eu falei, é única e soberana. Acreditamos, né? E essa neurociência contemplativa acredita que a compaixão pode ser cultivada através de um treinamento. Olha que interessante, a gente já ouviu falar de treinamento de tudo. Treinamento corporativo, faculdade, treinamento militar, qualquer tipo de treinamento. Mas treinamento de compaixão? Que história é essa? Como eu treino a minha compaixão? Sim, porque vejam bem, desde a famosa queda. Que queda? Adão e Eva, certo? Nossa segunda grande queda. A primeira não vem nem ao caso. Quem quiser saber, escreve que eu conto. A segunda grande queda, como homem, né, incorporado na matéria, aí já falando um pouco mais de misticismo, trouxe algumas coisas não muito agradáveis, como por exemplo, a ausência de virtudes. Nós resgatamos essas virtudes através de milhares de anos, onde a nossa consciência vai sendo aumentada. Para quem acredita em reencarnação, isso é bem tranquilo. Para quem não acredita, também não há problema nenhum. Que vai ser descoberto um meio de que isso se faça através da sua experiência pessoal. O que é importante saber é que essa compaixão muitas vezes não vem conosco assim de uma forma fácil. E é importante a gente identificar uma maneira de treiná-la também como um exercício. Eu vou mostrar aqui uma forma que a gente pode fazer para treinar a compaixão. E é claro, a meditação da compaixão é o treino mais óbvio para isso. Sim, vocês têm razão. Todas as religiões trazem treinos de compaixão. E elas só envolvem uma única premissa, e a premissa é igual a todos. É a ação. Você só desenvolve compaixão se você age. Não adianta, é legal, é bacana, é um preceito, pensar em estados de compaixão, vou enviar ao mundo saúde, paz, tolerância, alegria. Isso é importante, deve ser feito. Mas não adianta se você não colocar a mão na massa. Porque karma nada mais é do que ação. A tradução da palavra karma em sânscrito é ação. Só que o Ocidente, desde o advento de Allan Kardec, e eu sou kardecista, então eu falo que eu fiz 5 anos de estudos bíblicos nisso, mudou um pouquinho essa questão e a gente tem essa história de, mas que karma? Às vezes uma coisa não muito boa. Mas não, o karma é pura e simplesmente a ação que você tem com a humanidade, gerando uma outra lei que a gente chama de Dharma, que é tudo que impulsiona o universo para algo elevado. Voltando aqui, a compaixão é também motivo de contexto científico, principalmente no Mind and Life Institute. Alguém já ouviu falar? Alguém já viu o vídeo? Há 20 anos mais ou menos, um neurocientista chileno chamado Francisco Varela, meditador, se reuniu com monges, a saber um tal de Tenzin Gyatso. Quem conhece? Garoto. Vamos falar para eles quem é? É o Dalai Lama. Ninguém conhece pelo nome, né? Mas é brincadeira. Então, o que acontece? Se reuniu com o Dalai Lama e formaram um instituto chamado Mind and Life Institute, onde, ano a ano, desde então, é estudada a meditação de forma científica com grandes expoentes do mundo. Claro, não a ciência clássica, não aqueles que ganham o prêmio Nobel, não aqueles que escrevem na revista Science e saem no Jornal Nacional. Não são eles, porque eles são provavelmente céticos. Mas uma classe de cientistas que tem dentro de si uma sabedoria intrínseca e que quer estudar, né, justamente isso que eu estou contando para vocês.
o que a mente faz e como ela funciona. E eu acho o principal, que a meditação ajuda a transformar emoções negativas como medo, angústia, traumas, frustrações, que nos acompanham desde a queda. E já ganharam. Porque o homem não é perfeito, mas ele deve se fazer perfeito até o final da sua jornada, que é bastante longa para muitos, a maioria de nós. Pessoal, quais são os maiores benefícios que a gente tem hoje, referenciados pela ciência? Tem muito mais do que isso. Mas eu separei 3 grandes, que, por questão de incidência, é o que acontece na nossa população, na população mundial. O estresse, a ansiedade e problemas do sono. O meu mestrado e doutorado tem ênfase em medicina do sono, então eu estudei com muita propriedade essa questão e é evidente, nós somos uma sociedade privada de sono. Dormimos mal, dormimos pouco e temos reverberações na nossa vida diária por causa disso. Agora, uma boa notícia: para quem tiver dificuldade para dormir, em geral todos já tivemos em algum momento das nossas vidas, mas para ser uma insônia, você precisa dormir mal pelo menos 3 vezes por semana, por 3 meses seguidos, senão não é insônia, tudo bem? Aliviou muita gente, né? Sai daqui, tudo bem, chega em casa, não tem insônia. Eu acho que não é. Essa classificação internacional, se você não chega a isso, você está numa fase de transição ou realmente uma dificuldade temporária, que todos nós passamos. Então aqui, a meditação diminui sintomas de hipertensão, diminui colesterol, depressão também, lida com ansiedade, baixa frequência cardíaca, consequentemente pressão arterial, melhora a qualidade do sono, principalmente a insônia, melhora a atividade imunológica, dá mais resistência para vocês, bem como melhora os quadros de dores crônicas que afetam a nossa saúde e a da maioria das pessoas, como por exemplo, artrite reumatoide, tendinites, né, processos articulares, dores musculares. Hoje em dia nós temos a meditação associada ao que a gente chama de intervenção clínica. O que os caras descobriram? A meditação é bacana, sim, mas eu vou querer associar essa técnica com outras coisas que a ciência já conhece. Que outras coisas são essas? Bom, em 1982, um cara chamado Jon Kabat-Zinn trouxe para cá, na verdade ele é um ditador também, e criou um programa chamado Mindfulness-Based Stress Reduction. Que eu pus tudo em inglês, não por ser mais bonito, porque vocês só vão encontrar isso em inglês, ok? Então a técnica de meditação chamada Mindfulness, baseada na redução de estresse. Ele criou um programa que tem yoga, tem meditação formal, meditação sentada, meditação caminhando e algumas técnicas em grupo de psicoterapia. Depois, Mindfulness-Based Acceptance and Commitment, que é muito utilizado na adição de drogas. Eu vi o ano passado, eu estive com o Lama, que é uma autoridade em acceptance, né, como a gente fala. Ele foi lá na Unifesp e foi muito interessante. Ele mostrou dados concretos, estudos científicos de ponta mostrando que a recuperação de drogados com esse tipo de abordagem de meditação é realmente genial. Não serve para todos, não serve para todas as drogas. O psicoterapeuta tem que saber conduzir, tem que ser um especialista em meditação e também em psicoterapia. Não é porque a gente faz aliás, nem vou encontrar cursos aqui disso, né? Mas não é porque a gente medita há 20 anos que vai falar para o filho, né? Normalmente é o filho da amiga, né? Sempre essa história de que meditar é bom. Não é assim, pessoal. Você vai fazer com que ele entre um surto e a coisa vai piorar. Desculpa, aqui ó. Cognitive Therapy, para depressão. Também a meditação junto com terapia. Quem é psicólogo aqui? Muito bom. Terapia cognitivo-comportamental junto com meditação. Só pode psicólogo fazer. Caras que são meditadores e psicólogos estudam a interação das duas áreas e aplicam isso. Genial. Porque a psicologia é mente, né? Vocês são os caras, eu me rendo, né? Não só
porque um dia quis fazer, eu entrei, mas não fiz, mas vocês realmente é o que mandam. E vai chegar a hora que a gente vai entender isso. Qual é o conceito de Mindfulness, então? Mindfulness é um tipo de meditação que é traduzido pura e simplesmente como atenção plena. E o que envolve essa atenção plena? Ela tem que ter motivação e intenção, você sempre está no momento presente, sem julgamento. Ou seja, eu vou explicar uma prática para vocês, fazer um experimento no final da nossa palestra, um pouco diferente, espero que vocês gostem. Programar, vamos dizer assim, um instrumento comercial, para agradar todo mundo. Se eu colocar o jogo fechado aqui por 10 minutos, não vai funcionar. Então, eu acho que para introduzir a meditação tem que ser de uma forma um pouco mais interessante nesse sentido. Então, veja, se eu paro para meditar e a minha mente fica divagando para outros lugares, sinto dizer, mas isso não é meditar. Se eu estou parado, de repente vem uma experiência extrasensorial, me transporta para o Egito, desculpa pessoal, foi uma baita experiência astral, mas não é meditação. Eu gostaria até de fazer, mas eu só fico com meditação. Então, o que a gente tem que entender é que meditar é estar consciente, é estar presente, é estar atento. Eu vou mostrar cientificamente o que acontece no nosso cérebro quando a gente reúne todas essas qualidades de prática. Esse aqui é um modelo, para quem já é entendido, é apenas um modelo de Mindfulness. Existem vários outros modelos, por favor, entendam isso. Que diz assim, primeira coisa que eu preciso ter quando eu medito é a intenção. Óbvio, ninguém sai de casa sem saber para onde vai. Por exemplo, eu quero meditar para reduzir o estresse, ou para aumentar o meu bem-estar, ou para me conhecer, para fazer uma autoexploração. Por exemplo, o que eu faço? Eu sigo a minha respiração. É a parte mais fácil que nós temos. Em qualquer lugar vocês vão aprender a meditar na respiração. Com isso eu crio, se eu foco aqui, eu crio a atenção e a concentração, que é uma tríade de função executiva que não se desliga, ninguém fica atento sem se concentrar e vice-versa. Depois, eu posso introduzir o que eu chamo de consciência aberta, onde eu estou atento a absolutamente tudo. A minha respiração, a coceira do meu braço, ao barulho do carro, tudo isso entra dentro da minha mente. Eu tomo consciência, mas eu não me apego ao objeto. Tudo bem? Eu ouço e volto. Eu ouço e volto. E assim por diante. Eu experimento no meu corpo e volto. Eu não fico assim, ai, que dor, que droga, justo agora, dor. Puxa vida, eu não tive ela o dia inteiro, mas a minha meditação... Vocês entenderam a neuro que entra o pensamento da ruminação? Vocês não só se perderam, mas começaram a introduzir pensamentos destrutivos, né, do que está acontecendo. Portanto, a ausência do julgamento é importantíssimo. Isso vai te dar isenção. Sendo assim, ao longo da sua vida, treinando isso, quando algo muito complicado lhe acontece, você tem muito mais sabedoria, discernimento e capacidade de resolução dos seus problemas, ao invés de entrar em pânico e provavelmente sair pela porta errada. Ok? Porque o pânico nubla atualmente a sua capacidade de decisão e você faz bobagem. Quando não faz, porque você fica parado, estagnado. Tudo bem? E essa é uma excelente forma de você se disciplinar. Ok, isso é inerente à prática. Eu vou me distrair, não tem como. Um pouco mais, um pouco menos. Mas eu volto. Então, eu ganho de novo o foco da atenção, me distraio e volto. Quanto tempo for necessário? Dentro desse espaço, eu crio a atenção de novo, intercalado com preocupações, por exemplo, ou a ruminação. Ruminação nada mais é do que você ficar pensando em cima de alguma coisa repetidamente. Eu posso divagar na minha consciência, fantasiar, ter um pouquinho de sono, cochilo, né, aqui, e uma letargia. Eu fico parado querendo pouco, sem saber o que acontece dentro da minha mente. Isso vai e volta até a hora que você consegue se estabelecer na prática e essas escapadas são menos frequentes. É assim que você percebe se você está sendo um bom praticante e se a tua prática, ela de fato está fazendo diferença. Quanto menos você se distrair, melhor. Okay? Então a atenção também é com relação à distração. Quais são os mecanismos de ação e potencial que nós temos? Esse é o principal para mim, regulação emocional.
Porque pensamento e emoção andam juntos. Não há um sem o outro. O problema é que a grande maioria dos nossos pensamentos, dependendo do modo como a gente encara, eles tendem a não serem pensamentos muito positivos. Veja, eu não estou falando que somos negativos em essência. Mas, ao que parece, a ciência comprova, é muito mais fácil a gente pensar em coisas negativas. É muito mais fácil o medo vir, muito mais fácil nós nos contaminarmos. Por quê? Senhores e senhoras, vocês só assistem noticiário por coisa ruim. Eu tenho uma amiga minha que está fazendo uma viagem pelo Nepal, pelo Tibete. Eu duvido que ela esteja com medo de alguma coisa. Do mesmo medo que nós. Porque ela está em outra realidade, ela não tem esse acesso que nós temos. E quem aqui já não viajou 2, 3, 4 dias e ficou fora da civilização por qualquer motivo? Que seja um resort, uma pousada, sem televisão, etc. Não era genial? Eu passei retiros 3 vezes, retiros de meditação no alto da montanha, no dia 31 e 1º de janeiro. Para mim, não existia Réveillon, Ano Novo, bebedeira, alegria, felicidade. Claro, eu tinha minha alegria, eu estava com um grupo budista, a gente estava estudando maturidade, e o retiro era para isso. Só que nós fazemos isso. Eu não sabia se era meia-noite, se não era, só tinha um montão de vagalume, vento, era uma coisa maravilhosa. Ou seja, é a mente, a nossa mente que cria. Só que ela pode criar para nos elevar, para nos destruir. E a meditação, ela vai fazer com que você observe qual é o caminho que você está entrando. E a partir daí perceba, e de uma vez por todas, perceba que chega dessa história de ser infeliz. Acabe com isso, pessoal, porque não há outro motivo de vocês estarem aqui senão ser felizes incessantemente. Sabe qual é o problema? Nós mesmos nos sabotamos. Porque ser feliz em contrapartida não é fácil. E cada um quer uma coisa. Enquanto eu quero ser feliz assim na televisão, meu vizinho está ouvindo música alta e me atrapalhando. Ele também quer ser feliz. Olha a dificuldade. E o mundo é assim. Né? Até a hora que uns perdem vidas, outros se mutilam, perdem parentes, a coisa fica complicada. Então, a gente tem que pensar, e se todos pudessem ouvir uma palestra como essa, ou algo parecido, e botar em prática, será que o mundo não seria diferente? Será? É claro que seria, só depende da gente. E vamos começar a mexer então. Autoobservação, como nós nos enxergamos de fato, sem máscara. Vocês mentem para mim. Eu faço pose de bonzinho aqui. Nunca meditei, tá? Piada. Máscara, tá? Você está rindo, você sabe o que é mentira. Então, olha só. Para nós mesmos não conseguimos mentir. Por isso que meditação é tão complicada, difícil, porque você vai encarar alguns fantasmas, talvez você não queira ver. E quando vê, não vai saber o que fazer com eles. Isso é o pior. Para isso que existem os meus amigos psicólogos. Estão aqui para nos orientar com relação a isso. Eu diminuo a ruminação mental negativa através da meditação e promovo o que a gente chama de descentramento. Desidentifico os pensamentos do contexto da mente. Simplesmente eu vejo as coisas como elas realmente são. O que significa isso? Significa que se eu estou com uma dor de barriga, é somente uma dor de barriga. Eu não vou morrer, não é uma úlcera gástrica que está circulando, não é algo que vai acabar com a minha vida, é só uma dor de barriga. Meninas, se quebrou a unha, não se desespere. É só uma unha quebrada, que eu já ouvi tanta coisa. Não vou mais sair. Pelo amor de Deus, vou andar com a mão no bolso. Mas se ela vê minha unha aqui quebrou. Pessoal, isso é gerar sofrimento através de um apego excessivo. Desculpa se eu afeto, na verdade, alguns de vocês, mas é para isso. É para que vocês entendam que uma unha quebrada, tudo bem. Provavelmente ninguém vai ver essa unha quebrada e você vai ser feliz da mesma forma. Então a gente precisa parar de inventar moda com a nossa vida. Ela é o que ela é. Encare as coisas de frente, com força, com destreza, discernimento, e jogue a tua sabedoria, que os problemas tendem a se resolver com mais facilidade.
E também, claro, mais uma vez, manter a atenção. É um dos mecanismos de ação da meditação. Bom, eu poderia preencher isso daqui até amanhã. Em que a meditação pode me ajudar? Eu só fiz algumas coisinhas. Por exemplo, a apresentação no seu trabalho, ok? Uma apresentação corporativa, digamos assim, na sua empresa. Ou uma apresentação informal como essa que eu estou fazendo a vocês. Porque a gente sabe que falar em público é um dos medos sociais mais comuns. Querem uma prova disso? Alguém quer falar aqui? Não. Tá bem? Ninguém quer. Mas eu não vou perguntar de novo, porque se alguém quiser falar melhor que eu, estou perdido. Então assim, vamos para o próximo slide. Fobias sociais. Não vou entrar em detalhes, mas são pessoas, por exemplo, com síndrome de pânico. É um tipo. Aqui está faltando um E, né? Estudar. Olha só, tem uma tal de neuroeducação que está entrando agora, muito interessante, que aplica técnicas de meditação para que você potencialize os seus estudos. Seja para passar em concurso público, estudar para uma prova, estudar para uma apresentação. Porque eu não mostrei para vocês que se a gente meditar, você melhora demais a sua concentração, a sua atenção. Eu não mostrei, mas eu falo agora. Se você meditar também, você diminui o seu metabolismo através do controle da respiração. Sendo assim, uma série de funções neuronais acontecem de forma favorável para que você emita hormônios que te façam bem. Como, por exemplo, serotonina, dopamina, hormônios do prazer, tem diversos outros. E evite a liberação daqueles que não te fazem tão bem, como a adrenalina, noradrenalina e o cortisol, o tal do hormônio do estresse. Todos esses hormônios, que eu falei por último, também são bons e importantes. Porque, por exemplo, são hormônios da luta e fuga. Se eles não tivessem em você, se estivesse pegando fogo agora, você estivesse assim, a meditação faz bem. Tá pegando fogo. Pega um pouquinho. Tudo bem, excetuando na Bahia? Não, brincadeira. A gente tem que... Cadê o Ítalo? Ítalo é brincadeira, tá? Nós temos que lutar e fugir. É para isso que serve esses hormônios. E o famoso estresse, por exemplo, no trabalho e para uma melhora de liderança na sua equipe. Hoje existe uma técnica chamada Mind Coaching, onde você direciona o alto executivo, o líder, para técnicas de meditação, onde ele consegue ver qual o potencial dele para liderar uma equipe. E o que acontece quando ele lidera? Então você faz com que você cria técnicas para ele poder trabalhar melhor essa situação no trabalho. Aqui, por exemplo, olha só que interessante. Resposta a um estímulo neuronal. Esse é um aparelho de ressonância magnética, onde o cérebro é ativado. Há um exemplo aqui. Uma autocrença negativa, né? As pessoas acham que eu sou incompetente. Essa é a crença como exemplo. Eu disparo, faço um disparo neuronal, né? Que a gente chama neuronal firing. Um circuito é ativado. Isso aqui é ultra grosseiro, tá, pessoal? Mega simples para vocês. Disparo um circuito neuronal que vai inundar meu corpo de mais sangue. Esse sangue ativa hormônios e neurotransmissores, dando uma resposta no meu organismo. Em geral, essa resposta na mente, ela é mediada não só por neurotransmissores, mais uma vez, mas ela vai findar em áreas relacionadas à nossa emoção. Por exemplo, aqui uma resposta da amígdala esquerda, não é a garganta, pessoal. Eu não estou achando que a garganta é no cérebro. Por favor. Mas para quem nunca ouviu falar, existe uma tal de amígdala no cérebro também. Eu não sabia, enquanto estudante, a gente vai aprendendo, daí a brincadeira de que a amígdala também é responsável pela nossa questão de resposta emocional no cérebro. E se isso for negativo, eu vou ativar regiões negativas do meu cérebro. E faça isso com frequência durante 20 anos. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês vão ser pessoas felizes? Vão ser pessoas traumatizadas, vão ser pessoas doentes, condicionadas ao apego do que é ruim. Entendeu? Uma coisa é você enxergar a vida como ela é. Eu sei que eu saindo daqui eu posso ser assaltado, pode me bater no meu carro, eu vou tomar os cuidados de sempre. Mas eu não vou ficar pensando incessantemente
obsessivamente que essas coisas vão acontecer. Olha a diferença, tá? Nosso personagem de hoje. Seu futuro depende dos seus sonhos, então não vai ter tempo. Ah, dormir. Esse pessoal, os monges budistas, protagonizaram uma cena muito interessante nos últimos anos, porque eles são os grandes detentores das práticas de meditação. Meditam 10, 12, 15 mil horas em uma vida. E a ciência começou a estudar esses caras. Descobriram informações valiosíssimas. Então, meditadores de longa data, como a gente chama, mostraram que o córtex pré-frontal esquerdo é mais ativo que o direito durante a prática de meditação. E isso está intimamente relacionado à região de felicidade e alegria. Olha quão importante isso é. Se você treinar algo que te dá alegria por essência, você se torna uma pessoa alegre e feliz, sem precisar dos mecanismos materiais que hoje nos atrelamos. É claro, é bacana, todo mundo quer conforto, todo mundo quer plenitude na vida, isso é para ter mesmo, mas você não faz com que a sua felicidade se atrele a uma conquista material necessariamente, porque se for assim, você se frustra, você não conseguir exatamente o que quer, e qualquer ganho um pouco menor do que isso também não vale. Então o importante é você ser feliz porque você é. É o famoso bom dia porque está um lindo dia, mesmo que você tenha perdido a sua casa na enchente. O que eu quero dizer é que existem formas de enfrentamento dos problemas, e esse tipo de prática ajuda. Isso é muito comprovado pela ciência. Que está relacionado então aos pensamentos mais positivos. Olha só, Richard Davidson é hoje um dos maiores pesquisadores. Esse cara chama Mathieu Ricard. Ele é um francês, mas já é monge budista há mais de 30 anos. Ele deitou aqui é o Dalai Lama, tá tirando foto, ele deitou nesse aparelho de ressonância funcional. Quem já fez isso alguma vez? Entrou. Vocês sabem quão difícil é, né? Um barulho muito forte, sensação de claustrofobia, é frio, é meio geladinho. Pessoal, olha que interessante, ele ficou 3 horas lá dentro. 3 horas. E saiu assim, isso aqui é a foto depois. Saiu rindo. Ele falou assim, parecia que eu estava na minha caverna no Himalaia. Ou seja, é uma pessoa fora do comum, extraordinária. E o que eles descobriram? Que esse tipo de indivíduo apresenta uma proporção de ondas gama maior nos seus hemisférios cerebrais. Ondas gama são as ondas que estão os senhores agora, 40 Hz para cima, as ondas de atenção, de concentração, de memória, que eu uso para fazer uma tarefa, como um trabalho no computador, algo que exige a minha intensa atenção. Mas veja bem, se eu estou relaxado, cadê a tal da onda alfa que eu sempre ouvi na minha vida com relação às práticas de meditação? Ela também existe. Quando você medita, quando você existe como ser, você não tem somente uma onda cerebral, você é composto de várias. Só que dependendo do estado que você tiver, umas predominam em relação às outras. Então, de fato, quando você medita, ondas com frequência menor, comprimento de onda menor, envolve, a saber, alfa, teta, que é a onda de sono, invadem, e a alfa, como eu falei, invadem o seu cérebro e promovem sensações maravilhosas de bem-estar. Se você está constantemente adrenalizado, enlouquecido pela vida, e a gente for fazer um eletroencefalo agora, você vai ter uma quantidade de ondas cerebrais de alta frequência muito, muito maior. Portanto, qual é o benefício da meditação? Desanuviar um pouquinho isso. Por isso veio aquela história de esvaziar a mente. Em parte é verdade, como figura de linguagem poética, mas na prática isso é um pouquinho diferente. Agora você já sabe. Fazendo um resumo então, por exemplo, dessa técnica, o mindfulness baseado na redução do estresse, eu aumento a minha atenção da regulação, a minha cognição, as emoções aqui no sistema límbico, nesse cérebro aqui, elas passam
a diminuir porque a ameaça que eu tenho passa a não ser tão real assim. Como você vê as coisas exatamente como elas são, com a prática, você consegue ver que a sua forma de enxergar o mundo talvez não seja tão exacerbada. Que você pode trazer isso para uma realidade diferente. Então a ameaça passa a ser menor, porque você vê as coisas por um outro ângulo. E passa a diminuir os seus medos, suas fobias, sua relação com a sociedade, sua relação consigo mesmo. Isso muda, dá um shift no seu padrão mental, que você tem um ganho de felicidade imenso. E quem não quer ganhar isso? Uma das coisas que eu separei, que eu acho fundamental que a gente fala pouco por aí, é que a meditação traz embutida um ganho de virtude, de uma virtude em especial que eu adoro, chamado empatia. A gente pouco fala, né? Fala de tolerância, amor, compaixão, e a empatia. Então eu trouxe um pouco para vocês. A empatia é o primo irmão da compaixão. A definição é muito parecida, a habilidade de experienciar e entender o que os outros sentem. É entender o teu sofrimento, mantendo um claro discernimento, isso aqui é fundamental, sobre os seus próprios sentimentos. Eu só tenho discernimento sobre algo que eu conheço. E meditar é ver com clareza aquilo que existe dentro de mim, sem máscara. A hora que eu tomo contato com isso, toda essa questão da empatia, da compaixão vem aflorando. E eu não necessariamente preciso praticar, entre aspas, forçadamente a compaixão. Eu não acredito em forçar nada, mas de fato isso vem pela sua própria natureza. Então, os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros passam a ser entendidos. Você entende por que aquela pessoa sofre, você não julga, você é capaz de ajudá-la melhor, e os outros também são capazes de lhe ajudar. Ou seja, há uma interação compassiva, de bondade amorosa, que se faz. Sendo assim, quando uma borboleta bate as asas num canto, o que acontece no outro, pessoal? Exatamente. Né? Reverbera do outro lado, porque todos estamos interligados. Podemos nos treinar para ver as pessoas como parte de nós mesmos. Se a gente entender que no macro podemos até estar separados, mas se fôssemos nos ver a partir do máximo lá de cima, macro aqui, né? E um hipermacro lá fora, nós estamos totalmente interligados, totalmente. Se vocês pudessem ver, saindo da minha mão agora, há uma energia eletromagnética. Que as fotos Killian são capazes. Nós somos energia elétrica em excelência, senão o eletroencefalograma não funcionaria. A ciência sabe. E quando eu aproximo de alguém, eu estou trocando energia. O reiki está aí para nos. O passe está aí, o jorei está aí para comprovar tudo isso. O toque está aí para comprovar tudo isso. Então, quando estamos próximos uns dos outros, nossos campos eletromagnéticos interagem. Pessoal, nós estamos unidos, entendeu? Basta estar próximo. E tem pessoas que emitem e emanam campos maiores. Então é possível que nós nos relacionemos com essas pessoas também de uma forma distante. Isso é fundamental. Crença. Eu vou mostrar algo ligado a uma pesquisa muito interessante com um cético. E o fato dele ter essa ausência de crença. Por exemplo, esse tal de Beecher, que foi um cientista há 30 anos atrás, ele foi o primeiro a descrever o tal do efeito placebo. Todos já ouviram falar do efeito placebo? Tudo bem? Como é que surgiu essa história do efeito placebo? Na guerra, os soldados com intensa dor, eles tinham acabado a morfina. Ele falou assim, dá solução salina, soro fisiológico. E eles começaram a perceber que o grupo que recebia solução fisiológica, soro, também tinha supressão de dor, porque eles estavam acreditando que era morfina. Olha que genial. Mas, poxa, estou falando de dor intensa. Dor intensa, sim. O nosso cérebro é capaz de promover a cura, porque ele acredita que está sendo curado. Isso é autossugestão. Tudo bem? E não é nada negativo. Muito pelo contrário. A gente brinca que dentro de uma intervenção profissional-paciente, quanto do profissional não
está ligado à cura do paciente. Quantos médicos vocês já foram que vocês odiaram? Só de olhar, não interagiram de uma forma legal. Provavelmente, ou vocês não obtiveram o resultado que queriam, ou foi um resultado aquém. Em contrapartida, quando você tem a tal da empatia, vê um cara super bacana, um médico humano que te trata super bem, é muito mais provável que você se cure com esse cara. E olha que ele vai dar o mesmo comprimido, o mesmo remédio. Tudo bem? Deu para entender com isso? A força da crença. Fala um pouquinho da meditação Rosa Cruz. Como eu falei para vocês, eu já medito há um tempinho. Eu não comecei meditando na Rosa Cruz, comecei por experiências pessoais. Mas aqui foi a escola onde eu pude mais me desenvolver. Para quem está iniciando, de fato, e vocês viram no comecinho quantos monges eu já me encontrei por aí, é a melhor prática. Primeiro, você vem para cá, não paga absolutamente nada. Você tem 2 dias, quarta e sábado. É curtinho, rapidinho, não enche a paciência de ninguém, nem vai ficar horas meditando. Senta no banco confortável, uma luz bacana, música e um cara guiando, não tem mais nada. O chazinho vem depois. Tá? Mas tem até, entendeu? Olha só, essa é a melhor forma de você praticar. Mas eu tenho uma tendência a praticar a meditação secular. O silêncio, sentado e me observando. Maravilha! Essa é a tal da meditação que Buda nos ensinou há 2.500 anos atrás. Não há problema nenhum. Eu hoje faço muito mais esse tipo de meditação secular. É uma meditação um pouco mais avançada. Ficar sozinho, em silêncio, consigo mesmo, gerenciando seus próprios pensamentos, é uma tarefa um tanto quanto complicada às vezes. Você precisa estar muito bem consigo mesmo, muito bem motivado a querer fazer isso. Por isso que a gente desenvolve áudios de meditação. Por isso que eu faço questão de dar um áudio de meditação para vocês, desde que vocês queiram. Basta me inscrever. Eu medito.com. Amanhã está na caixa postal de vocês um áudio de meditação para vocês praticarem em casa. Porque eu quero que vocês conheçam isso e se tornem seres humanos melhores. Porque eu sei que parte disso já está engavetado, tá? Já estou sabendo. Mas com áudio é uma possibilidade de vocês poderem se desenvolver. Como a gente faz aqui? A gente preconiza muita preparação. Tomar água, lavar a mão, controlar o ambiente, silêncio, um incensozinho e gerar a intenção, sempre. Mas isso aqui eu posso fazer ou não. Simplesmente eu posso sentar na minha cadeirinha e começar a meditar. Mas é bacana essa preparação. Envolve um ritual. Envolve um teaser, vamos dizer assim, para sua mente. Um condicionamento, melhor ainda. Sendo que toda vez que você fizer esse ritual, a sua mente já sabe que alguma coisa boa vai vir por aí. Olha que interessante, é uma super dica. Aí eu começo a prática propriamente dita. Normalmente pela respiração. Eu posso fazer o que a gente chama de sons vocálicos, ou a vocalização de um mantra, pode ser Om algumas vezes, ou Aum também, é um outro som vocálico ou mantra muito conhecido. Aí eu entro num estado de passividade, onde minha mente não fica buscando nada. Eu apenas percebo o que eu posso receber. Eu crio as condições propícias para acessar algo maior, algo divino, que com certeza está dentro de mim já. É o chamado meditação mística, onde eu posso, para quem conhece esse tipo de linguajar, tentar vislumbrar um contato com os mestres cósmicos, e aqui também damos muito valor a isso. Por exemplo, quem me conta o nome de um mestre cósmico? Utlume, Saint Germain, assim vai, ok? Hilarion, foi isso que você falou? É o Moria? É o Moria? Hilarion também, né? Blavatsky não é mestre cósmico. Ela tá um pouquinho, ela recebia ela recebia o Utlume, escrevia as cartas, etc., mestre da filosofia. Eles consideram, nem sou eu que falei isso, hein? Não ficar chateado, eu sou fã dela, estudo filosofia. Mas eles são seres de altíssima espiritualidade. Altíssima. Blavatsky desencarnou agora há pouquinho. E o Etchenistano. A Sociedade Teosófica é de 1875. E ela desencarnou um pouquinho depois, 93 mais ou menos. É o que a gente chama de avatar menor. Isso! Matou. Perfeito. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês. Ó. A meditação mística, o que ela
preconiza fortalecimento da fé. Eu vou falar um pouquinho de fé aqui, porque a fé é fundamental na cura de doenças. É importantíssimo. Nós estamos lançando, eu tenho uma equipe que vai lançar daqui a 2 meses um curso online. Vai ser o maior curso do Brasil. Nós temos de pré-inscritos quase 2.000 pessoas. No Brasil, Miami, Moçambique e Angola, em língua portuguesa. Nesse pré-lançamento. Por quê? Porque vai ser dito absolutamente tudo, ou quase tudo, que se pode a respeito de todo o mecanismo de como a doença se manifesta e o seu processo de cura. De uma outra forma, né? Uma forma que alguns seres já estão mais do que habituados, mas talvez os senhores não. Qual a origem dessas doenças? Como a gente faz de forma prática, em casa mesmo, a trabalhar o que há dentro de nós, nesse sentido. Intuição e insight é uma das questões. Isso aqui é para vocês verem. Finalizando quase, entrando na questão da neuroteologia. O que diz a neuroteologia? De que os nossos neurotransmissores, se trabalhados com a oração, com a meditação, e tendo fé em algo positivo na sua vida, eles são liberados em maior quantidade, promovendo bem-estar, melhora dos estados de ansiedade e depressão. Em contrapartida, quando eu não tenho essa relação com a espiritualidade, eu acabo aumentando esses níveis e me prejudicando com a relação de doenças. E aqui, noradrenalina e cortisol, as pessoas que praticam espiritualidade são diminuídas. Eu consigo reduzir estresse e diminuir irritabilidade, por exemplo, entre outras coisas. Então, vocês percebem quão importante é a relação com a crença, com algo que vocês determinam como superior, que chamamos de fé, que é absolutamente individual entre vocês, mas é importante dentro do processo de cura, fundamental. E vocês não vão ouvir os médicos tradicionais falando disso. De cura, de autossedimentação, através da fé, a sua espiritualidade. Quantos médicos perguntaram para vocês qual a religião que o senhor pratica? Em que o senhor acredita? O senhor é um espiritualista? O senhor é um cético? Olha quão importante isso é e deixa de ser falado dentro do processo de cura. Eu posso trabalhar infinitamente mais com esse tipo de relacionamento. O desequilíbrio espiritual promove o desequilíbrio orgânico e a desarmonia das funções celulares, vindo do astral ao físico e ao microfísico. O que acontece? Ambiente propício para a doença. Portanto, o primeiro passo para que a gente tenha saúde é cuidar do espírito, é cuidar da alma. Tanto quanto se alimentar bem, fazer atividade física, eu diria que é uma integração, para a gente obter o maior processo de cura, para que a gente obtenha a nossa integridade física, emocional e mental. Olha só que interessante, esse é um caso de uma pessoa que meditava há 30 anos, mas ele era um cético. Talvez não dê para ver muito, mas o que acontece aqui, vocês acreditem em mim que isso é verdade. Por favor. Isso aqui é o cérebro desse indivíduo que a gente chama do estado basal. Então, vem aqui, senhor fulano de tal, vamos medir você como o senhor está agora, sem fazer nada. Aí depois, quero que vocês vejam essa área aqui, ela é maior. No original ela é maior, é mais ativada. Pediram para ele fazer uma oração, só que ele era um cético. Ele fez a oração da forma que ele sabia, né? Ou que ele intuía. E essa área diminuiu. Essa área responsável também pelo centro de linguagem, ela diminuiu do estado natural dele. Ou seja, o próprio estado dele, sem fazer nada, era maior do que quando ele emitia alguma oração, porque ele não tinha o mecanismo de crença envolvido nele, apesar de ser um meditador. O que eu quero mostrar com isso? Que de fato é importante, e a região se ativa quando você ora. Regiões importantes do seu cérebro são ativadas
quando você ora e quando você medita. Porque são duas técnicas muito semelhantes neurofisiologicamente. A repetição da oração, por exemplo, veja bem, dá para falar uma palestra inteira de oração. Você tem oração onde você conversa e tem aquela que você faz de piloto automático. Sabe qual é o piloto automático? Pai nosso que estás no céu. Amém. Essa é o piloto automático. Isso, exatamente. Eu estou tentando diferenciar um pouquinho dos dois. O que acontece é que na repetição o cérebro trabalha de uma forma. Então você pode rezar 22 Pai Nosso, depois do segundo você está no piloto automático. O que é bacana é você pegar palavra por palavra, pegar o real sentido disso, trabalhar dentro de si. Isso cria um potencial na mente extremamente forte. Inclusive você pode brincar de mudar a oração do jeito que você quiser, ninguém vai ficar bravo não. Só não escreve e não conta para ninguém. Por quê? Cria o potencial do teu próprio interrelacionamento com o divino. Isso é muito importante. Olha só, estudo com freiras e monges, famoso estudo. Pegaram monges budistas. Qual é a relação entre monge budista e freira carmelita? Nenhuma. Não inventem moda. Nenhuma. Pediram para as freiras fazerem a melhor oração da forma mais fervorosa. Pediram para os monges fazerem a mesma coisa. As áreas cerebrais idênticas foram evidenciadas nos dois grupos. O que isso significa? Que o teu cérebro não sabe o que você está fazendo. Ele não cria a distinção, eu estou rezando para um ser ou eu estou rezando para o outro. Fisiologicamente, as duas áreas são ativadas. Isso é muito importante. Dizendo assim, funciona. Independente de qualquer coisa, funciona. Cognitivamente, se eu ponho a minha crença nisso, funciona 10 vezes mais. Porque, de fato, uma oração islâmica para nós talvez não tenha grande efeito. Não temos um relacionamento com tal ser. Uma cristã já nos agrada um pouco mais. Por exemplo, rezar e meditar ativa e mantém saudável o córtex pré-frontal e o giro do símbolo, ou o giro cingulado, como quiserem, que é a primeira estrutura que é ativada enquanto a gente medita. E também afeta o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, entre outras coisas. Ela fortalece o sistema biológico, que reage contra o medo, hostilidade em situações difíceis de vida. Olha que bonito isso. Então, caminhando já para o final, como encontrar a cura para essas doenças, para as nossas mazelas? Um caminho, pouquíssimo falado: desenvolver virtude. Então vamos lá. Anotem aí: paciência e tolerância, 3 vezes ao dia, 25 miligramas, durante 8 horas. A receita fica retida na farmácia, que é para o farmacêutico também ler. Tudo bem? Já anotaram? Aqui não há contraindicação, efeito colateral 0. Humildade e bondade. Olha só, deixa eu voltar aqui. Se eu exerço a paciência e a tolerância, eu fico menos bravo, menos rancoroso. Então, fechando a palestra, menos adrenalina e noradrenalina vem no meu corpo, e menor a possibilidade de eu adoecer, porque isso está no meu corpo há 20 anos. Se eu consigo praticar essas virtudes, esse é o melhor e mais natural remédio. Não vou falar mais efetivo, porque isso não é verdade. Tem uma obrigação científica nesse sentido. Mas é um caminho, pouca gente fala. Perdão, esse é 5 vezes ao dia. Jesus falaria 7, né? Porque tem que treinar muito mais. Pessoal, quem nunca ficou mais leve depois de ter perdoado, ou simplesmente ter desculpado? Ah, você pisou no meu pé, tá bom, desculpa. Né? Você pode levar para sua casa o pisão do pé do rapaz até a hora de você não poder mais. Né? Caridade e amor, a consciência da unidade e do perfeito entrosamento de você com a divindade, do homem com Deus. É isso que leva a essa conquista de virtudes. E é, quem sabe, o maior, não o mais fácil, mas
um dos mais acessíveis caminhos para a sua cura. Mas eu preciso, antes de mais nada, entender que eu mereço isso. Acredito na minha felicidade, assim como todos os seres humanos. Ser feliz é contentar-se com o que se é, não o que você quer ser. Eu não preciso me espelhar a ninguém. Eu preciso ser a melhor experiência que eu puder de mim mesmo. Essa é isso vocês têm que anotar. Eu preciso ser a melhor experiência que eu possa ser de mim mesmo. Não há nada mais soberano do que você ser melhor a cada dia do que si mesmo. Sem comparações, porque somos de fato incomparáveis. Contentar-se com o que é, sem que isso signifique estacionar. É o amor a si mesmo, autocompaixão. Para encontrar motivos externos para suas dores, parar de encontrar motivos externos para suas dores, enxergar um pouco mais para as causas íntimas, é a famosa síndrome da vítima. Todo mundo já ouviu falar ou conhece uma pessoa que quando você encontra com ela, é melhor que você tenha tempo, né? Oi, tudo bem? Como vai você? Aí você olha no relógio, 25 minutos do seu dia já se foi. E ela começa, ela murmura, ladainha e vai. O que a gente faz com esse tipo de situação? Tolerância, compaixão, paciência. Será que doar é eu pegar os 20 reais que eu tenho na carteira e dar o primeiro menino que passar por aí? Será que caridade é levar minhas roupas velhas, que não me servem mais e eu não tenho mais o que fazer com elas, entregar no centro espírita? Mas, vamos ver o outro lado? Eu não sou caridoso e compassivo se eu ouço alguém que precisa me ouvir. Por que não, então, dar um ombro, dar ouvidos, dar uma palavra, dar sua atenção? Essa é a maior de todas as caridades, é a mais fácil, quem sabe? Ou não, depende de nós. Mas eu gostaria que vocês vissem esse outro lado. Porque sempre há um outro lado, que muitas vezes fica escondido dentro da gente. Essa tal de energia vital que rege o nosso corpo, que nós temos primariamente na respiração. Pouca gente fala de respiração como método de cura. O que eu faço então para equilibrá-la e conquistá-la? Através dessa tríade: pensamentos, palavras e atos. E como eu consigo equilibrar isso e descobrir isso? Uma das técnicas, não é a melhor, não é a única, é a meditação. Pessoal, eu vou terminar a palestra com um pequeno experimento de 2 minutos. Depois dessa palestra, depois do experimento, eu vou pedir para que vocês abram os olhos imediatamente, como eu pedi. Ele vai se constituir do seguinte. Pode deixar meia luz, talvez uma ou outra. A gente vai fazer uma prática de meditação por 1 minuto e meio, mais ou menos. E dentro da prática de meditação, eu vou soltar uma música. Provavelmente vocês, acho que vocês conhecem. Como está o hebraico de vocês? Não? Hebraico não? Desculpa. Então eu tenho que mudar de música. Mas é uma música muito conhecida e normalmente não se medita com música. Aqui nós meditamos porque é um ambiente propício ao início da prática. Em geral, vocês não vão ouvir nenhum mestre de meditação, nenhum professor falar: olha, pegue música para meditar, porque ela é trilha sonora dos seus pensamentos, vocês vão se perder, não vai dar certo. E música gera emoção, não é verdade? Pode ser que você ouça uma música que você não conhece, fique neutro, mas tudo bem. Em geral, não é usado música. Mas eu vou usar hoje com outro tipo de prática. Como a música está em português, provavelmente vocês já conhecem, eu vou pedir para que vocês prestem atenção, aí sim é a prática, em cada palavra, em cada frase que se forma e o sentido disso dessa música. Entrem dentro, vivenciem e deixem rolar. Chora se tiver que chorar, ri se tiver que rir, não importa. A música é curtinha. Depois que acabar a música, a gente acende a luz e vamos ver o que acontece com vocês. Melhor postura para meditar
É sentado numa cadeirinha, costas apoiadas no espaldar, postura reta, pescoço paralelo ao solo, os dois braços em cima das mãos, confortavelmente, sem regras, tá? E só uma atenção, os celulares estão todos desligados? Eu tenho uma péssima mania de atender o celular dos outros, então não apostem que eu não atender, brincadeira. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. 4 respirações profundas, por favor. E devagarzinho a gente vai fechando os olhos. Respirações vão de forma gradual. São respirações naturais. Não tem regras. Somente a gente vai acalmar um pouquinho o nosso sistema fisiológico. Continue respirando, puxando bastante o ar pelo nariz. Soltando os ombros, relaxando o pescoço, relaxando os músculos da face, as 2 pernas, os 2 braços. Nesse exato momento, você se encontra um pouco mais leve fisicamente. O peso do corpo diminui. E poucos minutos se passaram, na verdade, e você já se encontra num outro estado mental. Sim, eu sei que os pensamentos vêm, não os bloqueie, apenas faça com que eles passem longe, que sejam facilmente dissolvidos pela sua vontade. Continue respirando. E agora você vai prestar atenção no movimento do seu abdômen, quando o ar entra e quando o ar sai. Qual é a amplitude desse movimento? Quais outros músculos se movem quando você inspira e quando você expira? Preste atenção. Relaxe cada vez mais. E agora o corpo está muito mais leve, muito mais equilibrado. E você está pronto para começar a ouvir a música. Ando devagar, porque já te peço, se porque já chorei.
Olha pelos olhos. E essa é a mensagem final que eu tenho para vocês no dia de hoje. Muitíssimo obrigado pela presença. Eu conheço o Marcelo há uns 10 anos, mas veja quando ele está cada vez mais jovem. A grande vantagem da meditação é realmente deixar a gente jovem, né? Deixar com saúde perfeita, nos deixar entusiasmar. Veja o entusiasmo que o Marcelo nos trouxe hoje. Essa alegria, a felicidade, né? Toda essa alegria mesmo, essa felicidade que nós levamos em benefício de todos nós. Obrigado, Marcelo, por tudo que fez, por nossa loja, obrigado por que tem feito e obrigado por essa palestra. Muito obrigado. Na próxima semana. Eu queria realmente agradecer a presença de todos. Já acabou a palestra, vocês ainda não foram embora. Isso é fantástico. Mas o que eu peço, de fato, primeiro, para quem quiser me inscreva. Tem bastante coisa à disposição de vocês. Eu medito @hotmail, super fácil. Usem 1/10 daquilo que vocês ouviram aqui. E mais do que isso, espalhem aquilo que vocês acreditem para quem possa se beneficiar. Porque só assim a gente transforma o nosso mundo, né? Espalhando esse dharma, essa coisa maravilhosa. Eu espero realmente encontrá-los na senda, encontrá-los nos corredores espirituais de todos os lugares, que o universo proporcionar esse reencontro. Obrigado mais uma vez. Beijo.